Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma semana em 180 segundos, no espaço de comunicação do Centro Marca. Esta semana não faltaram motivos que poderão dar um bom tema de conversa nestes próximos 3 minutos. Por exemplo, sobre os saudáveis resultados e as boas perspectivas transmitidas pelos responsáveis da Mercadona e da SONAI nos eventos de apresentação de resultados de 2021 daqueles que são os líderes de mercado de retalho, quer em Espanha, quer em Portugal. Ou então sobre a entrevista dada à marketeer ou o artigo de reflexão e alerta publicado no ECO pelo presidente do Centro Marca, Nuno Fernandes Tomás, onde o foco sobre os temas quentes da atualidade não impediram de deixar bem vincada a importância e o papel das marcas, seja no contexto presente, seja de uma forma mais ampla enquanto ferramenta fundamental para a dinamização da economia nacional. Mas porque sobre esses artigos e sobre esses assuntos pode ler com mais profundidade na informação que preparamos para esta segunda-feira, optei por ocupar este espaço com um outro ângulo, que apesar disso toca um tema que está presente em todas as referências que fiz antes: as ondas de choque que o conflito de leste estão a gerar na economia nacional. António Costa, no ECO, intitulava o seu editorial de sexta-feira passada Uma Economia à Espera da Guerra, e escrevia que o cenário central do Conselho de Finanças Públicas aponta para um crescimento económico de 4,8% em 2022, ligeiramente abaixo dos 4,9% registrado no ano passado e dos 5,1% da anterior previsão daquele Conselho. Mas este é o cenário central, pois no cenário adverso, por exemplo, pelo impacto do conflito, a expansão do PIB pode ficar por 3,5%. Do lado dos preços, o Conselho antecipa uma aceleração expressiva da taxa de inflação em 2022 para 3,9%, desacelerando de seguida em 2023 para 2,2%. Não discordando do título de António Costa, diria que estamos já no cenário de uma economia a bater de frente com a guerra, e que as projeções, à medida que as semanas vão passando, tendem a apontar para cenários económicos e crescimentos económicos cada vez mais anémicos e incrementos bem mais substanciais da taxa de inflação. É agora a tão falada esta inflação que se começa a mostrar, cada vez mais como um fenómeno que teremos que enfrentar nos próximos meses, ou pior, nos próximos 1 ou 2 anos. As declarações dos responsáveis políticos têm estado muito centradas na tentativa de tranquilizar os cidadãos relativamente à escassez de alguns bens e à não existência de riscos imediatos de desabastecimento do mercado. Não deixam, contudo, de salientar o impacto que a crise que vivemos está a ter no nível de preços de inúmeras matérias-primas e de vários produtos, a começar pelos mais diretamente penalizados pelo conflito: a energia, os combustíveis de um lado, os cereais do outro e os produtos que os utilizam, seja na alimentação humana, seja na alimentação animal. Também na passada sexta-feira, Bruno Faria Lopes escreveu um excelente artigo no Jornal de Negócios, no qual, a dada altura, referia que a alta das coisas que não vemos, quando compramos uma maçã, uma camisa, um detergente ou uma noite de hotel, é um movimento que já vem de 2021. É intenso e transversal a todas as matérias-primas, e a política de Covid-0 do regime chinês continua a fechar os portos e as fábricas daquele país, porque a recuperação da procura global a seguir à pandemia mantém uma pressão forte sobre os preços. A guerra aterrou em cima disto, diz Bruno Faria Lopes, e fez explodir o que já estava inflamável. E continua no seu artigo: a primeira dúvida está em saber quanto deste aumento brutal de custos passará para os consumidores. A resposta está na batalha que começamos a ver em público entre alguns agentes económicos. Os presidentes das cadeias de supermercados a dizer que não vão aceitar subidas grandes dos preços. Os produtores, ao contrário, a dizerem que não aguentam. Os governantes a dizerem que basta andar na estrada para ver que as petrolíferas combinam preços. As petrolíferas a responderem que o Estado leva mais de metade do preço por litro em impostos. Vamos ver mais disto, sobretudo onde há oligopólios, diz Bruno Faria Lopes, que geram rendas massivas, havendo que perceber quantos produtores vão aguentar. Em Portugal, como em qualquer outra parte do mundo, a enorme maioria das empresas tem dificuldade em absorver indefinidamente aumentos de custos desta magnitude. Em setores como os que têm uma utilização intensiva de energia, casos da cerâmica ou do aço, a transmissão é impossível. Muitas empresas deverão parar a sua atividade. Para outros, como no grande consumo, as batalhas negociais podem revelar-se fatais. O risco, claro, é o da destruição de muitas empresas e de consequente perda de milhares de postos de trabalho. E, como bem refere Bruno Faria Lopes, seja qual for a intensidade da transmissão dos custos aos clientes finais, a compressão dos rendimentos das pessoas será sempre significativa. Mais de metade dos gastos estão em média nos bens mais expostos a agravamento do preço. A pressão que não vai desaparecer tão cedo dos mercados globais de matérias-primas é ainda que contar com a subida gradual do Euribor. Para a vasta camada da população portuguesa com baixos rendimentos, para quem, por exemplo, a alimentação pesa no rendimento mais do que a média nacional de 20%, os tempos serão especialmente duros. Este é, digo eu, obviamente um enorme desafio que a economia real vai ter que enfrentar nos próximos meses, e é também um enorme desafio que o Governo, que neste mês deverá tomar posse, terá que encarar de frente. E a única hipótese é pegar o touro pelos cornos, falando olhos nos olhos com os portugueses, chamando à pedra quem tem que ser chamado à pedra,
colocando os cidadãos e a economia real como primeira prioridade do Estado. Boa semana e bom trabalho.